Voltei. This call is now being recorded. Tá. Bom, na aula passada nós começamos a ver a oração subordinada substantiva, lembram? Sim? Alô, alô? Sim, prof. Tá bom. Tá. A oração subordinada substantiva é uma oração porque tem Verbo. verbo, muito bem. Ela é subordinada porque... Por que ela é subordinada? Exerce uma função dentro da OP, da oração principal. Lembram disso? Então, ela exerce uma função para a oração principal. O legal da substantiva é que ela não é como a adverbial e a adjetiva, ela não é acessória. Ela é importante mesmo. Não dá para dizer que ela é que ela depende da oração principal e a oração principal não está nem aí para ela. Não, a oração principal também depende dela. A oração principal fica incompleta sem a substantiva. Entenderam? Então, é como se ela fosse uma metáfora das pessoas que também são subordinadas a outras. Às vezes a gente pensa, ele é meu subordinado, ele precisa de mim. Não, eu também preciso dele. Entenderam a metáfora que eu estou fazendo? Tá. E por que ela é substantiva? Por que ela é substantiva? Porque a função que ela exerce é a função de substantivo. Entenderam? Quando ela é adjetiva, ela exerce uma função de adjetivo, ela funciona como se fosse um adjetivo. Quando ela era, o ano passado, vocês estudaram uma adverbial, ela fazia a função de um advérbio. Por exemplo, em vez de eu dizer ontem, eu podia usar uma oração inteira, dizer quando meu amigo saiu. Tudo isso, quando meu amigo saiu, me dava uma circunstância de tempo, né? Assim como a palavra ontem também me dá uma circunstância de tempo. Então, ela é oração porque tem verbo, ela é subordinada porque exerce uma função para a oração principal, e ela é substantiva porque essa função é de substantivo. Até aí foi? Tá. Aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 tipos de oração subordinada substantiva, de acordo com a função, justamente, que esse substantivo faz dentro da oração. Então, nós vamos começar... Deixa eu botar aqui na outra linha. Nós vamos começar pela subjetiva. Subjetiva faz o papel de sujeito. Ó, ficou mais fácil de enxergar a palavra sujeito ali. Subjeito, tá? Então, a subjetiva é quando, na oração principal, não tem um sujeito. Como aqui, ó, é bom. Qual é o sujeito de é bom? Alô? É indefinido? É um pouquinho menos ainda do que indefinido. Oculto. Oi? Inexistente? Inexistente. Não tem sujeito em é bom. Tá? Eu estou perguntando, quem é que é bom? Ó, dentro dessa parte que está aqui em verde, não tem sujeito, ó. É bom. Ah, o que é bom? E o que é bom? Dentro dessa frase toda. Que ele esteja aqui amanhã é bom. Né? Tudo isso que está aqui é que é bom.
Dá para trocar isso aqui por uma palavra só? Não. Mas dá para trocar por uma ideia? Que não tenha verbo? Eu poderia dizer, a presença dele aqui é que é bom? Não, daí, É daí boa? teria que mudar. É, daria assim, né? Mas tudo isso aqui, ó, eu poderia trocar por a presença dele, né? Amanhã, aqui, tá? Eu teria que acrescentar essa circunstância de lugar e essa circunstância de tempo. Mas vocês estão entendendo que faltava essa parte toda que é um substantivo, que pode ser trocada por um substantivo, tá? Vamos analisar essa segunda aqui. Foi anunciado, isso é a minha oração principal. Quem é o sujeito dessa oração principal aí? Quem é que foi anunciado? Dentro da parte verde, está aparecendo algum sujeito? Não. Não. Então, essa palavra, essa foi anunciado, tudo isso aqui não tem sujeito. O sujeito está aqui, ó. Que Frederico conseguiu a vaga é que foi anunciado. Isso, eu posso trocar tudo isso pela palavra isso, vamos dizer, né? Isso foi anunciado, tá? Então, essa oração aqui está fazendo o papel de sujeito dessa oração principal. Oração principal. Entenderam? Alô? Sim. Pode dar mais um exemplo para. Posso dar outro exemplo. Se eu tivesse dito assim, seria bom, seria bom. Isso é a minha oração principal. Aliás, aqui eu não arrumei, ficou boa. É bom. Seria possível, seria legal. Como é que eu poderia continuar essa frase? Seria bom. Outra coisa? É, Seria bom se a pandemia acabasse. ótimo. Seria ótimo, né? Seria bom que a pandemia acabasse, tá? Bom, aqui eu tenho um verbo, o seria, e aqui eu tenho outro verbo, o acabasse. Eu tenho duas ideias aqui, né? E, vejam, seria bom que a minha oração principal não tem sujeito. Cadê o sujeito? Quem é que seria bom? Tá aqui o sujeito dela, que a pandemia acabasse. Eu posso trocar que a pandemia acabasse por o fim da pandemia. Como é que ficaria a frase? O fim da pandemia seria bom. O fim da pandemia também, não dá? É, tá vendo? Só que aqui, o fim da pandemia seria bom. Quantos verbos eu tenho? Só um. Só um, só isso aqui. Tá? Então, nesse caso, eu teria o meu sujeito aqui, o fim da pandemia, o meu predicado aqui, seria bom, período simples. Letra maiúscula. Tá? Nesse caso aqui, fim é um substantivo. O fim da pandemia é o sujeito, o núcleo é fim, né? Dessa primeira frase aqui, seria bom que a pandemia acabasse, eu peguei esse sujeito aqui, o fim da pandemia, e transformei em oração. Todo mundo está percebendo? Por que é oração? Porque tem um verbo. Por que é subordinada? Porque ela exerce uma função para essa oração principal aqui. E ela é substantiva, porque essa função é desse substantivo aqui, fim, e é de um sujeito.
faz o papel de sujeito nessa oração. Tá? Como é que eu vou saber que ela é subjetiva? Olhando para a principal. A principal não tem sujeito. Normalmente, a oração principal da subjetiva é assim, estranhazinha, ó. É boa, foi anunciado, seria útil, seria interessante, é conveniente. Entenderam? E agora nós vamos ver a diferença de uma oração substantiva. Ai, cadê? De uma substantiva subjetiva para uma objetiva direta. Eu coloquei lá no Classroom um videozinho que eu mostro a diferença dos verbos transitivos. Quantos de vocês já viram aquele vídeo? Alguém viu? Ô, prof, era isso que eu queria te perguntar. Aquelas atividades lá que tu postou no Classroom, que tinha uma que tinha corrigir a tirinha e essa aí que tu falou agora. É pra entregar pra quando? É para ir fazendo e entregando. O Arthur já entregou, já ganhou nota hoje, né, Arthur? Recebeu? Sim. Tá? Quem for entregando, quanto antes vocês virem aquele filme, antes vocês entenderão isso aqui, porque aquilo lá é uma lembrança do 7º ano. Então, objetiva direta, o nome dela já está dizendo. Ela faz papel de objeto direto. E o que é o objeto direto? Ai, que saco. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. O que significa isso? Significa um verbo que, quando eu... Por exemplo, vou escrever aqui com letra mesmo, porque tá muito chato esse troço. Quando eu tenho o verbo querer, quero, quando eu digo quero, normalmente o sentido dessa palavra vai exigir um complemento, né? Quem quer, quer o quê? Né? Vai precisar de um complemento. E esse complemento está sem preposição, né? De que, em que. Estão entendendo? Então, se esse verbo exige esse complemento, e se a oração tem um sujeito, se a oração principal tem um sujeito, ó, que nem aqui, quero. Quem é o sujeito de quero? Alô? Quem é o sujeito de quero? Eu. Eu, muito bem. Eu quero. Então, essa oração tem um sujeito. Eu, mesmo quando ela não está escrita. Essa outra aqui, os funcionários já imaginavam, ó, verbo imaginavam. Quem é que imaginavam? Os funcionários. Os funcionários. Então, eu tenho o sujeito aqui. Então, a primeira coisa que eu faço, olhar o verbo e ver quem é o sujeito dele. Verbo e ver quem é o sujeito dele. Tá. Então, tem sujeito. Ou seja, se o verbo da oração principal tem sujeito, o que essa oração subordinada não pode ser? Se o verbo da oração principal já tem sujeito, o que a oração subordinada substantiva não vai ser, de jeito nenhum? Não vai ser subjetiva. Muito bem. Quem falou, Estela? Estela. Oi, Estela, isso mesmo. Não vai ser subjetiva porque já tem sujeito lá. E a gente já viu hoje que a oração subordinada substantiva vai fazer o que está faltando na oração principal. O que a oração principal está pedindo, e ela já tem sujeito, ela não vai pedir sujeito que ela já tem. Entenderam? Então, muito bem, já tem sujeito, então ela não vai ser subordinada subjetiva. Daí eu vou perguntar assim, eu quero... Que pergunta eu faço quando eu digo eu quero o quê? Eu quero o quê? E o que eu quero? Que vocês dancem com disposição.
Tá? Isso é o que eu quero. Então, isso aqui é o complemento do verbo querer. Eu quero o quê? Isso, que vocês dancem com disposição. Tá? Qual é o papel que vocês dancem com disposição está fazendo? Está fazendo o papel de objeto direto. Eu quero um livro. Eu quero isso. Está fazendo aquele papel de um objeto direto. Entenderam? Então, quando depois do verbo eu pergunto o quê, e eu já tenho o sujeito nessa oração, é porque ela vai ser uma oração objetiva direta. Olha a dica. Tá? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, é quando a oração principal pede o quê? E nessa oração principal já tem sujeito. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque se vocês forem olhar bem, seria bom, também dá para fazer a pergunta o quê? Seria bom o quê? Só que a pergunta seria antes, ó. O que seria bom? O que foi anunciado? Porque ali não tem sujeito. Entenderam? A mesma coisa nesse segundo exemplo aqui. Os funcionários já imaginavam o quê? Que receberiam um aumento. Aí eu olho na OP, já tem um sujeito? Já. Outros funcionários. Já é sujeito. Então, o que vem depois vai ser... Duda? Como é que eu vou classificar essa oração laranjinha aqui? Que receberiam um aumento. Duda? É objetiva direta. Objetiva direta, perfeito. Tá? Deixa eu sair daqui. Para ver a cara de vocês. Abram as câmeras. Ai, que bom. Ai, que bom. Então... até eu tô sem câmera. Foi? Entenderam? Nicolas, entendeu? Sim? Então, vejam. Hoje nós vimos duas orações subordinadas substantivas que podem ser confundidas. Por quê? Porque as duas eu pergunto o quê. Então, como é que eu vou fazer para achar a diferença entre elas? Vou olhar se a oração principal tem sujeito. Essas são as duas dicas para essas duas de hoje. Eu falei para vocês que a gente vai vendo duas a duas por possibilidade de confusão. A oração subordinada, substantiva, subjetiva e a objetiva direta são passíveis de confundir. A pessoa pode confundir porque as duas perguntam o quê? Então, hoje eu estou vendo com vocês o que fazer para desconfundir. Tá? O que fazer para olhar para elas e saber que é uma e não é a outra. Tá? Luara, o que eu faço para saber que é substantiva subjetiva e não objetiva direta? Tem que olhar se as duas perguntam o quê? Calma. Tá certo? Calma. E aí, as duas perguntam o quê? Como é que tu vai saber que é uma e não é a outra? Ajuda, Giovanni. Sei não, macho. Não, Henrique? Não sabe, Luana? Bruno? Thiago? Olhando se a oração principal tem verbo? Sem sujeito, quer dizer.
Isso, verbo todas têm que ter se elas são orações. Se na oração principal tem sujeito, Luara, ó, Luara, Giovanni, Henrique, Bruno, Luana, que não tinha aparecido, agora apareceu. Eu olho para a oração principal. Se nela tem sujeito, é porque não está faltando sujeito. Lembram que na aula passada eu perguntei como é que vocês fazem para saber quem está faltando em aula? Lembram? E olhando para quem está, eu descubro quem não está. Se na oração principal tem sujeito, não é sujeito que está faltando. Não é muito fácil de entender isso? Entenderam agora? Se na oração principal tem sujeito, a oração que está faltando para ser uma substantiva não é a subjetiva, não é o sujeito. Entendeu, né, Nicolas? Né? Então, olhei a principal. A principal diz assim: é conveniente que você venha cedo. É conveniente. Isso é a minha principal. Ali um verbo, verbo ser, é. É conveniente. Cadê o sujeito desse troço aí? Não tem sujeito. O que é conveniente? Que você venha cedo. Então, a sua chegada cedo é conveniente. Isso é conveniente. Tá? Então, essa parte toda que veio depois é o sujeito. Está fazendo o papel de sujeito e é uma oração porque tem verbo. Entenderam? Yasmin, entendeu? Continuei sem te ver hoje, Yasmin. Yasmin? Mimi. Tá bom? Entenderam isso? Legal, né? Na próxima aula, nós vamos ver a diferença entre a objetiva indireta e a completiva nominal, que também vão ser parecidas, também vão poder ser, assim, a gente vai olhar e pensar que elas são iguais, porém, vai ter uma coisa para desconfundi-las, tá? Eu vou colocar já no grupo de vocês, lá na turma, no Classroom, eu vou botar uma folha que tem os 6 tipos. Quem quiser já olhar, já se adiantar, pode. Quem não quiser, olha só os tipos que a gente vai estudando. 6 vão estar lá. Daí, à medida que a gente vai estudando 2, vocês vão lá e olham aqueles 2. Na outra semana, os outros 2 vão lá e olham aqueles outros 2. Entenderam? E tem exercício também. Combinado? Deixa eu ver que elas são. Então, vamos lá. Quem não falou? Henrique. Henrique? Vou botar aqui no chat, uma... Seria ótima a tua participação. Ó, aqui eu tenho um período simples. Seria ótima a tua participação. A tua participação é o que nessa frase? É ótima. A tua participação é ótima. Ó, poderia ser assim essa frase, né? A tua participação seria ótima. Né? Agora eu quero transformar a tua participação em uma oração. Seria ótimo. Como é que seria? Para ela virar uma oração. Pode ser sua também, tá? Fica mais fácil. Que você participasse, Henrique, muito bem. Seria ótimo que você participasse ou que tu participasses. Tá? Então, virou uma oração por quê? Por que virou uma oração? Lara? O que transformou isso numa oração? A sua participação. O verbo, muito bem, Arthur. Tá? O fato de que tem um verbo.
E aí, todos os exemplos que a gente deu hoje foram começados com a palavra que, uma conjunção integrante, né? Ou, mais raro, com a palavra se. Em alguns casos, a palavra vai ser se. Por exemplo, ele perguntou. Gabriel Lins, completa essa frase. Ele perguntou. É, ele perguntou. Calma aí. É que eu não. Tem várias coisas, mas não sei o que falar. Diz uma. Diz três, então. Ele perguntou. Ele perguntou. Vai. Ele perguntou onde está a caneta. Ele perguntou onde está a caneta. Ele Ele perguntou. perguntou, ele perguntou cadê a sua mãe? Sei lá. Tá. E tenta fazer uma com C. Hum, Ele perguntou você estava bem. se você estava bem. Também poderia ser, ele perguntou as horas, por exemplo. Né? Ele perguntou meu nome. E aí, isso, meu nome ou as horas, não é uma oração. É um objeto direto. Né? Agora, quando eu digo, ele perguntou se você estava bem, eu tenho uma oração e ela está fazendo esse papel de objeto direto. Ele perguntou se você estava bem, tá ali a oração, está começando com uma conjunção integrante, se, né? E tem o verbo estava. Tá entendendo? Então, um objeto direto, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Uma famosa OSOD. Ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Uma OSOD. Tá bom? Tiago, compreendeu? Tchau. Sim, Tiago? foi. Agora, vamos ver aqui um exemplo. Eu vou botar também esse exercício aqui. Aqui tem uma música, Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tá? Vou colocar ela aqui para vocês procurarem alguma oração e classificarem. Quem que vai ler essa música para nós? Luísa, lê para nós? Pode ler? Não. Não? Bruno, pode ler? Eu sei que vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu fiquei ouvindo o Bruno ler, já fiquei ouvindo a música. Alguém conhece a música? Não? Alguém já ouviu assim? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. Em cada despedida vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Bom, uma música antiga, né? Anos 60, 70, eu acho. Eu não era nascida. Qual é a oração subordinada adjetiva? Qual é a oração subordinada substantiva que aparece aí? Tem mais do que uma.
Luiz, muitas letras desse tempo aí, de bossa nova e tal, tinham esse desespero, né? A pessoa fica ali esperando o outro ir, voltar. Muita ausência, muita volta, muita desventura. Mas eu peguei essa letra para a gente ver a oração, tá? Não estou sugerindo esses amores trágicos. Alguém encontrou a famosa frase? Vai, Duda. Duda, eu acho que achou. Não? Yasmin Não. achou? Não. Yasmin achou? Luana? Luara? Não, prof. Não. Quem é L? Luara? Não. Stella achou? Então vamos lá para o título. Eu sei que vou te amar. Quantos verbos eu tenho aí? 2. Isso mesmo, Stella. 2. Sei. Na verdade, vou te amar, aqui tem uma locução verbal, né? Vou amar. Seria amarei. Então, uma locução verbal ali. Quais são, então, as duas orações? Uma é eu sei, e a outra que vou te amar. Eu sei. Bom, qual é o sujeito aí? Eu. Eu. Quem é que sei? Eu. Então, tem sujeito. Tem sujeito, a gente já risca um dos 6 tipos, que é qual? O que não está faltando? Subjetiva. Já risca a subjetiva. Se a Luísa está em aula, a Luísa não é quem está faltando. Entenderam? Tem uma cadeira vazia. Quem é que está faltando? Todos que estão ali não estão faltando. Então, é óbvio, mas é isso que a gente vai ter que pensar. Então, eu é o sujeito, então não falta sujeito. Eu sei. Qual é a pergunta que o verbo faz? Eu sei O quê? o quê? Objeto direto. Eu sei isso. O que essa pessoa, o eu lírico, né? Vocês lembram quem é o eu lírico? Quem é que a gente chama de eu lírico? O eu lírico é como se fosse o narrador quando o texto é um poema, tá? Então, o que o narrador ou o que o eu lírico está sabendo? Que ele vai amar aquela outra pessoa ali, tu, tá? Então, oração principal, eu sei. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que vou te amar. Entenderam? Ó, se eu tivesse que analisar esse período, OP. Era mais fácil eu ter escrito do que ficar colando e copiando. OP, eu sei. OSOD, ou seja, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Que vou te amar. Pronto. Tá? Agora que eu vi tua resposta ali, Arthur. Tu falaste 3 verbos, na verdade. É um verbo e uma locução verbal. Tá? Tem outra oração OSOD aí nesse poema? Pode procurar que tem. Eu sei que vou sofrer. Eu sei que vou sofrer, muito bem. Como é que se analisa? Tem outra, o eu sei, a oração principal e que vou sofrer o sol. É isso mesmo, muito bem. Entenderam? Todo mundo entendeu?
Tem outra? Nicolas, encontrou outra? Olha que tem. Procura que tem. Luiz achou? Bruno achou, né? Yasmin encontrou? Não? Eu sei que vou chorar, Arthur, é isso mesmo. Eu sei, do drama do eu lírico. Eu sei que vou chorar. Como é que se analisa isso? OP. Duda, qual é a OP? Eu sei. Eu sei. E qual é a OSOD? Que vou chorar, isso mesmo, Arthur. Tá? Vocês entenderam? Tá? Então, oração subordinada substantiva, subjetiva. Dica número 1 e única. A oração principal não apresenta sujeito. Se a oração principal não apresenta sujeito, e a oração que vem depois eu já vi que é uma subordinada substantiva, é porque ela deve estar fazendo papel de sujeito. Vai lá e testa. Testa transformando ela toda numa palavra isso. E aí coloca esse isso como se fosse sujeito e vê se dá certo. Entenderam? Tá? Eu nunca sei exatamente o horário das 11 horas. É 11h05 que acaba? É? Então tá na hora. Né? Sim. Me dá uma coisa, porque no primeiro dia eu acho que foi 11h15. Então, ó, combinado de lerem Concentração, se eu não me engano. Qual é o nome do capítulo? Aquele capítulo lá que a gente marcou. Concentração. Um lutador de verdade. Um lutador de verdade, tá? Próxima aula tem prova, ó, estou falando agora de novo, tem prova, vou escrever aqui, próxima aula, e também eu já escrevi naquele papelzinho que eu mandei, tá? Combinado? E na próxima aula também nós vamos passar para mais 2 novos tipos de oração subordinada. Tá bom? E façam os exercícios. É o concentração. Não, é o lutador de verdade. Tá. E para a prova são os últimos capítulos todos, desde o Stern. Assim, é o encadeamento das ideias. Tá bom? Beijinhos. Fiquem bem. Tchau, até segunda que vem. Parabéns para os que estão acompanhando e entendendo bem. Beleza, obrigada.